Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Desmonte Subterrâneo. E nessa aula nós vamos dar início a um tema bastante interessante aí. E nós vamos falar sobre pilão de furos desviado. Antes eu queria pedir um favor. Se você não tiver inscrito no canal, dá essa moralzinha pro Carlão aí. Ajuda esse canal a crescer. Vamos em frente, que tem muita coisa pela frente. O pilão de furo desviado, nós vamos começar falando sobre o pilão em V. Tá? Então, esse pilão vai abrir a série de pilões de furo desviado. Não há necessidade de furos descarregados neste tipo de pilão. O alívio da rocha é dado pelo ângulo do furo em relação à face livre. Então, neste caso, a energia da detonação se volta para a face livre e não para o furo descarregado. Então, ficou bem claro aí, né? Nesses pilões que nós vamos ver agora para frente, você não tem mais aquele furo descarregado, um furo de grande diâmetro. E aqui está o primeiro desenho, tá, de um pilão em V. As vantagens desse tipo de pilão, tá, elas vão começar a ser sentidas se você tiver seção de túnel com largura acima de 5 ou 6 metros. Se for abaixo disso, é melhor nem tentar fazer esse pilão, porque você pode ter problemas aí. Continua com o que você tem, está dando certo. Agora, se o painel de lavra for acima de 6 metros, vale a pena fazer um teste. Ele apresenta um bom resultado em rocha dura e uniforme. Só tem um pequeno detalhe aí que vou chamar a atenção de você. É com relação ao plano de fissuramento da rocha. E aqui eu digo, se você trabalhar em mina subterrânea, você tem que ter, no mínimo, noção de mecânica de rocha. Nós vamos falar alguma coisa aqui durante esse curso sobre mecânica de rocha. Não vamos aprofundar muito, mas vamos dar uma ideia geral para que você possa entender e conhecer os efeitos que são provocados pelo maciço rochoso. O pilão em V simplificado. Então, nós vimos na figura anterior um pilão em V normal. E tem agora o quê? Um simplificado. Então, vocês podem ver essas cruzinhas aí, são os furos. Tá? Só que é um tipo de pilão para rochas brandas. Tá? Você não vai gastar aquela furação toda aí de um pilão em V, numa rocha próprio para uma rocha dura e uniforme, numa rocha branca. Detalhe, os furos são horizontais e convergentes, podendo ser em duas carreiras, tá? Sendo que o recomendado é se utilizar 3 carreiras de furo neste caso. Dada a posição dos furos e a sua disposição geométrica em relação ao eixo do túnel, o pilão em V permite boa distribuição do serviço de perfuração. A largura do túnel determina o avanço por fogo. Apresenta excelentes resultados em rochas duras e uniformes. Novamente, vamos frisar aqui. Caso o fissuramento da rocha seja horizontal, esse pilão deve ser feito na vertical. Então, mais uma vez, mecânica de rocha, conhecimento, apoio da geologia, entender como é que comporta o maciço rochoso, para aí sim trabalhar com esse tipo de pilão. Pilão em V tesoura, já é uma outra variação. Tá? Podem ver aí nas figuras anteriores, os furos praticamente se encontravam no fim dele. Já o tesoura não tem esse encontro dos furos, eles são desencontrados. É como se fosse aqui assim, ó. Você tem? Ó. Eles não vão encontrar no fundo. Eles vão estar como uma figura aí. Eu vou trazer uma maquete. Eu vou fazer uma maquete para vocês verem como é que funciona isso aí. Só que, devido ao desvio normal nos furos, é difícil conseguir o efeito desejado de 2 furos em V,
mas sim cada furo agindo separadamente, o que pode vir a ser prejudicial devido ao efeito flashover, ou seja, autoignição. O pilão em V, normal, você tem os furos encontrando. Tá? Só que a perfuração tem que ser perfeita, e nem sempre isso acontece. Então, usa-se a variação dele no tipo tesoura, que é esse que está sendo visto aí agora. O pilão em leque, ou um pilão italiano, tá? É um pilão em V também, considerado em V, com uma variação conforme está aí na figura. Ele constitui a forma mais evidente do total aproveitamento do alívio da rocha, segundo a linha de menor resistência. Apresenta, entre todos os pilões, exceto o pilão triangular, menor número de furos e menor consumo específico de explosivos. Pilão em leque, pilão italiano, também não é essa perfeição toda, não. Ele tem inconveniente, que é a execução assimétrica, distribuição de perfuração adequada e necessidade de largura mínima de 5 metros para se tornar eficiente. Aí já foi dito no início da aula que você precisa ter uma frente acima de 6 metros, tá? Para poder utilizar esse tipo de pilão. Tirando esses fatores aí, esse pilão representa um pilão de grande avanço, resultando em uma pilha de material detonado convenientemente compacta. Agora nós temos uma outra variação, que é um pilão norueguês. Então vocês veem aí pela projeção dos furos aí nesse desenho, tá? Ele é uma combinação do pilão em V com o pilão em leque e ele é simétrico ao eixo vertical. Possui uma boa performance em rochas com fissuramento horizontal. Quando a seção é mais alta do que larga, esse pilão apresenta vantagem sobre os outros pilões de furos desviados. Pilão em pirâmide, também a família de pilão em V, é um pilão alemão, caracteriza por ter 3 a 4 furos centrais convergentes a um ponto. Então vocês podem ver aqui na projeção, esses 4 furos que estão ligados por esse X segmentado aqui, né, eles vão coincidir no fundo, tá, num ponto central, que é esse ponto aqui. Ó. Ele é utilizado principalmente por postes chaminés, pois sua dupla simetria pode ser plenamente aproveitada. Então ele é tipo aquele pilão em cratera. Em avanços horizontais, não é o tipo de pilão indicado, devido a que desvio de furo para baixo. Hoje você tem um equipamento com uma tecnologia muito grande, com laser, computadorizados e tudo mais. Mas nem todas as empresas têm esse tipo de equipamento. Algumas ainda usam aqueles equipamentos um pouco mais antigos aí, onde o operador é que é o cobra criada lá. Não tem essa sofisticação tecnológica toda que muitas empresas já têm. Então, ele tem que dar os pulos dele. E aí, não é aconselhável esse pilão em pirâmide, porque desvio de furo é uma coisa muito comum de acontecer. E o pilão triangular ele tem uma característica diferenciada, ou seja, ele proporciona uma abertura inicial muito grande que elimina ou diminui o efeito de fogos falhados. É o pilão mais econômico de todos, tanto do ponto de vista da perfuração como do uso de explosivos. Aí ele se assemelha um pouco lá ao pilão elétrico. Propicia uma boa fragmentação. Como desvantagem, tá? O fato de ser assimétrico e semelhante ao pilão ELEC não lhe confere uma grande utilidade em seções muito estreitas. Então, uma coisa ficou clara aí nessa série de pilões que nós estamos tratando agora. Se você tem uma frente estreita com menos de 5 metros ou menos de 6 metros, então esse tipo de pilão não serve para o seu caso. Okay? Se você tem acima de 6 metros, aí vale a pena. Se não conhece, faz um teste para ver. Quem sabe você melhora aí e eu torço para que dê
bons resultados e que você possa fazer seu nome profissionalmente com desenvolvimento de novas metodologias de trabalho na sua empresa. E agora, na próxima aula, nós vamos ver a importância dos furos de alargamento do pilão. Então, o que é isso? Furo de alargamento do pilão. Depois que faz o pilão ainda tem que alargar ele? Não. Aí já são aqueles furos que fazem parte do plano de fogo subterrâneo, né? E que, com o pilão já detonado, eles vão trabalhar desmontando a rocha até que toda a seção seja desmontada. Mas esse é assunto para a próxima aula. Mais uma vez eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, pedir esse seu like ou dislike, comente, é muito importante o comentário de vocês, saber se estão gostando ou não, e dá uma moralzinha pro Carlão aí, se inscrevendo no nosso canal. Até breve, meu amigo.